pessoas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. Hoje nós falaremos sobre figurino e a história da moda. Vou explicar na aula de hoje para vocês a importância dos figurinos de filmes e de séries para a história da moda e a importância da história da moda para a construção desses figurinos. Importante salientar, primeiramente, que quando você vai construir um figurino, seja num filme de época, seja num filme contemporâneo à época que está sendo produzido e lançado, é muito importante a gente entender sobre a história da moda daquela época. Quando o filme é de época, é praticamente imprescindível que a gente consiga entender como era o vestuário de um período para que a gente possa reproduzir ele com maior fidelidade possível, ou para que a gente possa fazer uma idealização e um embelezamento do vestuário daquele período de maneira proposital e direcionada. Não só a história da moda é importante para os figurinos também são importantes para a história da moda. Como assim? Filmes, séries, peças de teatro são importantes fontes quando a gente estuda e pesquisa a história da moda. Isso porque eles têm a capacidade de materializar o conceito, os valores, a estética de uma determinada época e período. As produções audiovisuais são talvez a maneira mais acessível de materializarmos vários conceitos e ideias que são tratados na história da moda. A imagem é extremamente democrática. Ela chega a todos os tipos de público e causa interesse em todos os tipos de público. Ou seja, se nós estamos falando de história da moda, de figurino, fica muito evidente que utilizar essas imagens quando nós estamos falando sobre história da moda, pesquisando história da moda, também é uma forma da gente democratizar o conhecimento sobre história da moda, visto que as imagens alcançam pessoas que muitas vezes não seriam alcançadas de outras maneiras. Figurinos também tornam-se muito importantes para a história da moda, porque muitos períodos que a gente costuma retratar, pouquíssima quantidade ou praticamente não tem objetos que sobreviveram ao tempo. Ou seja, fica muito difícil a gente conseguir visualizar como era o vestuário de um determinado período. Por exemplo, no século VIII, audiovisuais, a gente consegue ter essa materialização. É bastante evidente que não são as peças originais da época, mas elas podem ser sim inspirações muito próximas. E que é essa importância toda para vocês, porque normalmente quando a gente fala sobre figurino e história da moda, a gente dá uma ênfase bastante grande aos figurinos com acurácia e bastante precisão histórica. Ou seja, aqueles figurinos que retratam tempos pretéritos com bastante precisão e têm a capacidade de materializar o vestuário de um determinado período. Entretanto, é importante salientar que o figurino também ganha destaque quando ele consegue reproduzir a estética de uma época, por exemplo. Este filme, Cleópatra, brilhantemente protagonizado por Liz Taylor, ficou conhecido justamente pela sua falta de acurácia e a sua imprecisão histórica quanto às vestes utilizadas por Cleópatra quando esta governava o Egito. As imagens que vocês estão vendo mostram claramente que as vestes utilizadas no Egito ao tempo de Cleópatra eram muito diferentes do que a gente pode ver no filme. Entretanto, este se tornou um filme icônico, porque ele conseguiu alcançar o objetivo de envolver a imagem de Elizabeth Taylor de maneira majestosa e magnética. Ele conseguiu trazer a ela uma aura de imponência. Ou seja, mesmo com a sua falta bem latente e visível de precisão histórica, ele alcançou o seu objetivo de impactar o público com a imagem da Elizabeth Taylor. E digo mais, este filme representa muito fortemente a estética que nós encontrávamos na década de 1950 e comecinho lá na década de 1960, principalmente nos Estados Unidos e no continente europeu. Então, fica bastante evidente que ele não pode ser utilizado como uma fonte de estudo e pesquisa, falando do vestuário ao tempo no Egito, ao tempo de Cleópatra como governante.
mas nós podemos utilizar ele como referência da estética na década de 1950, do estudo dos figurinos na indústria cinematográfica norte-americana na década de 1950, o estudo do trabalho de figurinistas muito importantes e muito relevantes, como Edith Head, que eu tenho já um vídeo aqui no canal contando a história desta que é a mais famosa e mais premiada figurinista de Hollywood. Ou seja, mesmo com um filme que não tem precisão histórica nenhuma, com o tempo que ele retrata, nós conseguimos tirar conhecimento acerca da história da moda. Obviamente, se a gente for falar de precisão histórica, os filmes como Elizabeth a Era de Ouro, Maria Antonieta da Sofia Coppola, A Duquesa, são filmes bastante precisos historicamente. É claro que em todos eles nós teremos um embelezamento e uma idealização. No filme da Sofia Coppola, por exemplo, a gente vê que tem um All-Star que acaba aparecendo na cena como uma licença poética que propositalmente foi colocado lá. A própria Sofia Coppola fala desse momento. A Duquesa, Elizabeth a Era de Ouro, são muito precisos historicamente. Eles têm a capacidade de mostrar como era o vestuário, representar como era a indumentária daquele período. Uma nota bem interessante, inclusive, que no filme Elizabeth a Era de Ouro, figurinistas se inspiraram em vários dos figurinos que elas criaram em obras de arte que retratavam Elizabeth I. E foi tão bem construído que durante as cenas do filme é possível notar que é como se aquelas obras de arte ganhassem vida. Mas é importante salientar também que mesmo no universo da arte nós temos uma idealização e um certo embelezamento. Normalmente essas pinturas eram feitas por encomendadas e existia assim uma certa idealização. Então, por exemplo, a gente pode perceber que provavelmente as roupas são pintadas com um pouco mais de intensidade do que nós encontrávamos ao período, justamente pela dificuldade de obtenção de alguns corantes e desses se fixarem ao tecido e se manterem tão vívidos e intensos. No caso desse filme Elizabeth a Era de Ouro, uma preocupação grande com a precisão histórica de reproduzir de fato como era o vestuário ao tempo de Elizabeth I. Ele não é importante só para a história da moda por conta dessa materialização de uma época do vestuário de um período. Ele é importante também por conta da capacidade de reproduzir a estética de uma época, como eu falei no caso do filme Cleópatra Elizabeth Taylor. Ele é importante para ajudar a contar a história de um designer de moda. Breakfast at Tiffany's, conhecido no Brasil como bonequinho de luxo, é um figurino muito relevante que é contemporâneo à época que foi lançado, porque ele, além dele ter se tornado icônico, brilhantemente vestido e apresentado por Audrey Hepburn, ele marca muito do trabalho de um dos designers de moda mais importantes para a indústria da moda europeia no século XX, que é Hubert Givenchy. O Givenchy e a Audrey eram amigos pessoais. A Audrey é considerada até hoje a musa do Givenchy, e ele desenhou boa parte dos figurinos que ela utiliza no filme. Ou seja, quando nós vamos estudar, esse filme é importante quando a gente vai estudar a história do Givenchy, por exemplo, porque a gente vai entender as suas criações, o seu propósito na hora de criar e desenvolver looks para um filme. Não é o Givenchy que assina oficialmente o figurino de bonequinho de luxo, mas sabe-se, há provas documentais de que foi ele que assinou vários dos looks que a Audrey está utilizando. O figurino é muito importante para a história da moda também, porque muitas vezes ele conta tão bem, com tanta precisão, os valores, conceitos ideais de uma época, que esse figurino acaba se tornando fonte de inspiração para a moda, mesmo décadas depois do seu lançamento. Um exemplo clássico que boa parte de vocês vão conhecer é o filme As Patricinhas de Beverly Hills, um figurino que inspira a indústria da moda, designers, referências artísticas, cultura pop até hoje. Esse filme foi lançado por volta de 1994 e quem é que nunca ouviu falar ou não conhece aquele conjunto xadrez amarelo utilizado pela Alicia Silverstone? Pois é, ele se tornou um objeto de desejo para 9 entre 10 fãs do filme. Por quê? O figurino desse filme, ele tem algumas características que faz com que ele seja icônico e marcante e até hoje tenha se tornado fonte de
inspiração. Ele é um figurino criativo e interessante, vocês podem perceber, principalmente pelos looks da Dione e da Cher, porque ele conseguiu reproduzir os valores que permeavam aqueles jovens da década de 1990. A influência da música, o início bem incipiente lá da Revolução Digital, a cultura jovem, as tribos jovens. Ele mostra, tem uma cena do filme em que a Cher fala sobre os que tem na escola, e esses grupos representam de forma muito palpável as tribos jovens que existiam naquele período. Por isso que esse figurino se tornou tão marcante, porque ele conseguiu reproduzir muito precisamente o espírito de uma época. Esse figurino é importante para a história da moda não só porque ele retrata muito da produção audiovisual icônica da década de 1990, que também é objeto de estudo da história da moda, como ele consegue materializar o espírito de uma época. E aí, quando a gente está explicando sobre os valores, os ideais que permeavam a sociedade na década de 1990, esse filme se torna uma imagem muito palpável desses valores que permeavam esses grupos de jovens norte-americanos. E aí fica muito mais fácil a gente entender como é que as roupas representam o espírito de uma época. Todas essas características em conjunto que os figurinos são tão importantes para a história da moda e por que a história da moda é tão importante para a criação dos figurinos. A história da moda é com certeza um foco de estudo muito importante quando a gente está criando figurinos, e todas essas produções audiovisuais se tornam parte da fonte de pesquisa quando nós estamos falando de história da moda. Que vocês tenham gostado desta breve aula sobre figurino e história da moda. Se ficaram com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu terei o maior prazer de responder aqui nos comentários também o nome de um filme ou de uma série que você gostou muito do figurino, que você acha que todo mundo deveria conhecer. Beijinho e tchau, tchau!